João capítulo 8, versículo 1. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés, nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão, com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou a escrever no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Jesus, Tu és o mesmo ontem, hoje e sempre serás o mesmo. O Teu Espírito Tu mandaste para nós. E eu peço agora, Senhor, que fales através do Teu Santo Espírito, através da Tua palavra, através de mim, Senhor, que não as minhas ideias prevaleçam, mas as Tuas, Senhor, que o Teu Espírito nos toque, nos transforme, como nós cantamos agora. Nós queremos Te conhecer, queremos chegar mais perto, queremos ver Tua glória, queremos ver Tu agindo em nós, queremos nos render a Ti, Senhor, queremos nos render à Tua palavra, Senhor, ao Teu agir em nossas vidas, Senhor. Vem tocar-nos com Tua palavra, com Teu ser, com Teu amor e Tua graça. Abençoa essa palavra agora aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? O que a lei exigia nesse caso? Será que é conforme a palavra estava escrito antes? Será que você lê lá em Levíticos? Será que é assim? A lei exigia que o casal adúltero fosse apresentado. Onde estava o homem com quem ela cometeu tal pecado? Onde é que ele estava? A lei pedia que os dois viessem. Eles só trouxeram a mulher. Nós lemos aí, em Levítico 20, 10. Também um homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher de seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. E era por apedrejamento. Em Deuteronômios, também a lei é repetida, e lá mais uma vez está dizendo que são os dois. Então, os fariseus e os escribas trouxeram sua mulher, arrastando ela para lá, doidinho para atirar a pedra, mas queriam em primeiro lugar ver qual seria a reação de Jesus. Seguindo em frente, qual seria a motivação deles? Já falei um pouco, né? Qual era a motivação dos fariseus e dos escribas terem feito isso? Qual foi a motivação deles? Poderíamos falar várias coisas, né? Era uma armadilha contra Jesus. Caso não defendesse a mulher, ele perderia a sua reputação do quê? De ser amigo dos cobradores de impostos e dos pecadores. Porque ele seria condenativo, ele seria duro. Mas caso defendesse a mulher,
passaria por um fora da lei de Deus, e de não levar essa lei de Deus a sério. Dessa forma, eles trouxeram aquela mulher, vamos ver o que ele vai fazer. Guias hipócritas, que estavam cheios de intenções malignas no seu coração. Então, eu quero sempre colocar a parte prática em cada parte da Bíblia que nós lemos. Então, cuidado também na nossa vida, como a gente trata pessoas que caíram em pecado. Como a gente vai fazer? Como nós reagimos em complicações? Como nós reagimos numa situação difícil? Como é que Jesus reagiu aqui? Jesus, ele fala na palavra dele mesmo, em Mateus 5, versículo 7, ele diz: não pensem que vir abolir a lei, ou os profetas. Não vim abolir, mas para cumprir. Isso ele pregava. Então, como é que ele ficava nessa hora? Ele falou, eu vim para cumprir a lei, e agora ele não estava cumprindo a lei, assim, pelo que eles estavam pensando. Então, ele estava numa situação que ele estava toda hora querendo ver como é que ele ia reagir. Será que ele estava sem saída? Os escribas e os fariseus achavam que sim. E estavam, internamente só esfregando as mãos e falando, agora que eu quero ver como é que ele vai se sair dessa. Aí o que ele fez? Jesus, no meio da multidão, ele começou a escrever, agachou, e todo mundo em volta, gritando, naquela confusão toda, ele se abaixou e começou a escrever, com o dedo no pó. O que Jesus escreveu, né? Isso é sempre a pergunta que a gente começa a fazer. O que Jesus escreveu no pó ali? Será que... Agora eu gostaria de pensar numa coisa, eu queria aproveitar essa palavra de escrever no pó, para pensar no seguinte: será que as palavras de Jesus eram palavras ao vento, escritas no pó, que depois não iam valer mais nada? Será que as palavras de Jesus eram palavras ao vento, palavras que, categoria assim, escrito ao vento e por ele levado? Porque escreveu no pó, sei lá. A gente pode dizer, mas qual é a palavra? O que ele escreveu? Será que aquilo que ele falou, aquilo que ele viveu, aquilo que ele pregou, aquilo que está escrevendo, será que isso, para eles, lá naquele momento, tinha valor? Eu sei que para nós, você tem uma opinião, mas tem muitas pessoas que falam, ele entra em contrassenso, não fala assim, uma hora ele fala assim, entra em, como é que eu estou, controvérsia? Não, Jesus, ele sabe o que ele estava falando, o que ele estava fazendo, e a gente vê também em outras palavras que em Mateus 24, versículo 35, diz assim: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Apesar dele não ter escrito nunca uma palavra diretamente na Bíblia, e as palavras dele foram todas escritas aqui por testemunhos. E o Espírito Santo, ele inspirou pessoas para que escrevessem as palavras de Jesus. E ele sabia de tudo. E as suas palavras não passarão. E ela até hoje vale. As palavras de Jesus são fonte de vida. Simão Pedro, o que ele falou? Para onde iremos? Tu tens palavras da vida eterna. Para onde eu vou? Então nós hoje estamos aqui para ter um encontro com esse que tem palavras de vida eterna, amém? Glória a Deus, eu quero ter sempre esse encontro com Ele, é maravilhoso. Quando a gente louva a Deus aqui, fica na presença dEle, fala, Senhor, Jesus está aqui,
Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu creio nessa palavra. Ele está aqui. E ponha isso uma vez bem na realidade. Jesus está te vendo. Jesus sabe como que você veio. Jesus sabe o que você está passando. E em outra palavra, em João 5:24, ele diz: eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. E não será condenado, mas já passou da morte para a vida. As palavras de Jesus não perdem seu poder e continuam poderosas e transformadoras até agora, até no momento agora. Cada vez que você vê a palavra de Deus, as palavras de Jesus, elas tocam o seu coração. E se não tocam, então ora, coloca o joelho no chão, pede para o Espírito Santo voltar a te falar, porque Jesus quer falar com você, quer falar comigo, e a palavra de Deus tem que ficar todo dia novamente nova em nossas vidas, porque todo dia ela vai transformar uma parte da minha vida e da sua vida. O próximo slide tem uma figura, eu não sei se dá para ver. Jesus no meio da multidão, já falei disso, né? Jesus, como é que ele reagiu? Jesus não se precipita em dar uma resposta conclusiva, e avalia, pensando, orando, provavelmente, toma tempo. Ele interrompe a agitação dos legalistas e dos hipócritas. Todo mundo gritando, e eles, olha, o que ele está fazendo agora? Começou a escrever. Aquela balbúrdia toda, ele falava, deixa o pessoal se acalmar primeiro. E começou a escrever no pó. E o pessoal lá, né, gritando e tudo mais. Então, quando vierem problemas sobre nós, quando nós estivermos em problemas, uma situação desafiadora na nossa vida, então, procure manter a calma. Deixe que o Espírito Santo te guie nessa hora. Muitas vezes a gente já estoura. Quando alguém te acusa, quando alguém fala mal de você, qual é a tua reação? De se defender, de me justificar. Deus não espera isso da gente. Quem é nosso advogado é Ele, não é eu. Então, quando eu era pastor na Alemanha, eu fui acusado de várias coisas. E quando eu comecei a pensar, fiquei muito chateado. Nós sofremos algumas vezes lá. E só orando. E sabe, de repente surgiu pessoas que às vezes eu nem conhecia, levantaram e me defenderam. Anjos do Senhor mandados. Por isso nós temos que, tem vezes que eu não fiz isso. Então a gente acaba daí agindo erradamente. Então se a gente reage na hora, tem vezes que nós temos que agir, mas por isso nós temos que estar no Espírito e não na carne. Se nós estivermos no Espírito, levantar de manhã, nos colocar no Espírito Santo, falar, se vierem problemas hoje, eu vou reagir no Espírito. Eu vou ver o que Deus, como Jesus, reagiria nesse problema que eu vou enfrentar. Não vou xingar, não vou levantar a voz. Procure esse exemplo de Jesus. Procure se aquietar internamente. Essa aqui foi uma situação especial. Mas nós podemos aprender a não acusar, a parar, verificar o que está acontecendo, ver o que Deus te fala, e você pode fazer. Você é embaixador do rei aqui na terra. Eu sou embaixador do rei, gente. Então, tenhamos a mesma atitude que Jesus teve, né? De a gente ser sal e luz nessa terra, e tomarmos esses exemplos, são para nós, e como nós agiremos. Pessoas estão nos observando como eu vou reagir num certo desafio na minha vida. Eles só ficam te observando, muito mais do que você pensa.
Então nós somos um livro aberto. Então cuidado, vamos reagir de uma forma como Jesus nos orienta. E por isso temos que ficar perto dele, conhecê-lo mais, todo dia conhecê-lo mais, porque conhecendo Jesus, eu vou saber como ele agiria. Então abra o seu coração para aquilo que Deus quer fazer na sua vida, lá no lugar onde você está, para você fazer diferença, agir diferente do que outras pessoas. Mas o pessoal ali, voltando ao texto, eles estavam lá gritando ainda. A palavra de Deus diz lá que eles estavam insistindo com ele. Após a insistência dos seus contraventores, Jesus se levanta por alguns instantes e fala a sua famosa frase: quem estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Só falou isso e voltou a escrever no chão. Quem estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Como nós reagimos quando pessoas aprontam. Tá vendo? De novo essa pessoa. Só podia ser. Isso creio que não é uma reação de irmão, de irmã, que nós devíamos tomar. Então, vamos ver como Deus agiria conosco, com outras pessoas. Vamos agir de uma forma justa, sim, mas com sabedoria. Jesus, ele fala, na palavra de Deus, diz que peçam sabedoria, porque Ele dá liberalmente. Então, nós precisamos de sabedoria na nossa vida, para sermos testemunhos. Nós falamos que nós temos, no quinto e último propósito que nós falamos, nós somos testemunhos, nós somos uma missão para levar o Evangelho a outras pessoas. E nossa carta é uma carta que fala para outras pessoas. E daí na hora que eu vou falar da palavra de Deus, minha vida vai estar de acordo com aquilo que eu falo, amém? Amém. Que assim seja mesmo. Então, ele voltou. Agora eu volto à pergunta de novo: o que será que ele escreveu? E eu li um artigo que eu achei interessante, que falou sobre isso. Com isso, Jesus se refere a um dito do profeta de Jeremias, capítulo 17, versículo 13. Pode virar uma folha para frente? Ele diz: o Senhor, esperança de Israel, todos os que te abandonarem sofrerão vergonha. Aqueles que se desviarem de ti terão seus nomes escritos no pó, pois abandonaram o Senhor, a fonte de água viva. Não sei o que ele escreveu lá, mas Jesus usava muitas vezes o Velho Testamento para falar com os fariseus e os saduceus, os escribas que conheciam a palavra de Deus. Os legalistas, hipócritas, não conhecem o Deus que também age com misericórdia e perdão, já no Velho Testamento. Deus só agiu na lei, só agiu dando chicotada. Ele foi misericordioso, ele foi perdoador. E com isso, eles abandonaram essa parte. Jesus, ou Deus, a fonte de água viva, e não se submeteram mais a Deus, porque estavam debaixo, eles queriam colocar Deus debaixo dos seus interesses, dos seus pensamentos, e não eles se colocarem abaixo daquele propósito que Deus tinha para eles. Então eles querem só julgar, e eles mesmos vocês sabem que Jesus falava deles. Jesus odiava hipócritas. Ele tratava o mais duro possível, ele tratava os hipócritas, que falam uma coisa e fazem outra. Então nós temos que nos provar, para não sermos hipócritas, não sermos que nem os fariseus, sermos legalistas, religiosos, que não leva a nada. Nós temos que trazer o amor de Deus, agradar a Deus sim,
O propósito número 1, de nós agradarmos a Deus com nosso, e adorar a Deus com nossa vida, agradar a Ele, porque eu amo a Deus, eu amo a Deus. Não porque obedeço os mandamentos, eu obedeço os mandamentos, conforme João 14, porque amamos a Jesus. Quem cumpre os mandamentos me ama de Jesus. Então nós amamos Jesus, então vamos agradá-lo. Amém? E ele escreveu, não sei se foi isso, não se sabe. Quem sabia ler naquela época? Ele ficou só com a mulher, ficou sozinho com a mulher. Eles começaram a sair um por um, começando pelos escribas, fariseus. Vocês imaginam a cena, como é que foi? E a mulher lá, do jeito que ela veio, falou: eu estou morta hoje, vou morrer. Imagina, ela estava com medo de morte. E ela olha para Jesus e tem um encontro. Entrou só ela e Jesus teve um encontro com ele. Só ele e ela. Importante a gente ter esse encontro com Jesus. Esse encontro, todo dia nós temos que ter encontros. Mas, gente, esse encontro, você sozinho com Jesus, Ele vai tratar o seu coração. Ele olhou o coração daquela mulher. Ele estava arrebentada, a reputação dela estava arrebentada. E ele olha para ela, ficou com ela e teve um encontro com essa mulher. Jesus, ele dá seu veredito, que se inicia como uma pergunta. Porém, essa pergunta não se refere ao que a acusada fez, mas sim o que os acusadores fizeram. Ele perguntou o quê? Na próxima está escrito: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Perguntou isso para ela. Essa foi a resposta de Jesus. Veja como é que ele reagiu nessa situação toda. Ele soube, com uma sabedoria tremenda, contornar e chegar perto dessa mulher, ter um encontro com ela e falar agora pessoalmente com ela. Jesus quer falar pessoalmente com você, na situação que você estiver, difícil, menos difícil, grave, a gente que coloca gravidades, nossos erros. Ele quer ter um encontro comigo e contigo hoje. Ele fala: você está me levando a sério. Porque Jesus, ele te ama. Ele quer esse encontro, ele olha o coração da gente. Ele quer encontrar você, ele quer olhar dentro de você. Só você e ele sabem qual é a relação que vocês têm com Deus, com Jesus. Então, existe o quebrantamento, deve existir o quebrantamento. Fala: Senhor, eu me rendo. Nesse mundo, render-se é a coisa pior que existe. Mas nós cremos naquele Salvador, aquele que tira a gente do pecado, que tira a gente da morte. Nós confiamos nele e nós nos rendemos a ele. Senhor, me rendo a ti, Senhor. Vem tocar em nossas vidas, Senhor. Oh Deus, Tu és maravilhoso, Jesus. Segue então a resposta inesperada de Jesus. Ele fala: eu também não te condeno. Mas, se Deus é justo, onde fica o respaldo desta absolvição que Jesus pronuncia? Ele fala: eu vim para cumprir a lei. Se ele absolveu a mulher, se ela absolveu do pecado, onde está o respaldo disso? Jesus, eu já falei, Jesus vê o coração quebrantado. Você tem o coração quebrantado? Você reconhece o erro ou você só se justifica? Nós humanos, nós somos especialistas para nos defendermos,
para justificarmos, para nos desculparmos. Ah, mas foi por causa disso que eu fiz isso. Ou foi por causa dela, ou foi por causa dele. Não é isso. Quando a gente vê alguém é pego em flagrante alguma coisa, é importante a gente chegar perante Jesus, se quebrantar, falar, Senhor, eu errei. E se render a Ele. E Ele vê isso internamente de nós. Né? E não aquele orgulho. Quebrantamento é uma coisa bonita perante Deus. Ele quer aproveitar esse quebrantamento para nos transformar cada dia. E eu desejo a nós todos que possamos nos quebrantar perante Ele e confessar nossos pecados e deixar Ele tocar no íntimo do nosso ser, gente, para que nós sejamos transformados diariamente. E assim, vamos ser testemunhas melhores dEle, porque nós temos um relacionamento com Ele. Como é que foram conhecidos os discípulos? Porque eles falavam com Ele. Porque Ele é um deles, eles falavam. Você é um deles. Você é um daqueles que segue a Jesus. Eu espero que falem de mim isso aí. E espero que falem de você. Que as pessoas possam ver Jesus em nós. Que Jesus possa estar agindo através de nós. Ao sairmos daqui, vamos ser sal e luz. Foi para isso que nós fomos feitos. Jesus quer usar não anjos que Ele traz dos céus, mas para nós sairmos e fazermos diferença nesse mundo. Amém? Eu estou vendo aqui cada um que vai agir como sal e luz, saindo daqui para frente. Amém? Já estão fazendo, mas Deus quer usar mais e mais. Ele diz, eu não te condeno, mas Deus é justo. Então, Deus vê o coração. Mas veja bem, agora onde é que está esse respaldo na lei? Onde está esse respaldo na justificação? Em Atos 13, versículo 39, quando Paulo estava pregando na Antioquia da Psídia, ele estava pregando para judeus. E os judeus, muitos deles não aceitaram esse evangelho. E aí ele começou a pregar para os gentios. E veja lá o que diz. Paulo fala o seguinte: por meio dele, de Jesus, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificadas pela lei de Moisés. Então, se nós crermos naquele Jesus que te justifica, que morreu por você, porque Ele que morreu, Ele que foi apedrejado, na verdade, Ele que morreu, Ele fala, nele você e eu somos justificados. Em Romanos 4, 25, ele diz, Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Então, nós, com base nisso, Ele foi justo, porque Ele morreu, que não tinha pecado nenhum. E se eu estou em Jesus, Deus me vê através de Jesus, e eu sou justificado através da morte e da ressurreição de Jesus. Amém? Gente, isso é tremendo. É que a gente fala toda hora, então a igreja, nós somos acostumados a falar disso. Mas, gente, pensa nisso. Jesus morreu, salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte até hoje ainda. Teve um colega meu, quando eu trabalhava ainda, ele falava, eu sou pecador, né? O salário do pecado, ele conhecia a palavra. O salário do pecado é a morte, né? Ele queria que eu falasse sim. Falei, você não está falando tudo, não. Você esqueceu uma parte. Como é que continua esse versículo? Mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus. Então você precisa aceitar esse Jesus, o que Ele fez por você. E você não vai morrer mais, glória a Deus. Ele te justifica, Ele nos justifica. Porque o fim da lei, em Romanos 10, 4, eu não tenho ele aqui agora,
mas eu só quero mencionar. Em Romanos 10, 4 diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. O fim da lei é Cristo, para todos os que o receberam, que creem naquilo que Ele fez por nós. Gente, isso é misericórdia, isso é graça por nossas vidas. E só o fato de nós recebermos isso na nossa vida, isso é um milagre. E é um milagre quando as pessoas aceitam isso. É tão difícil muitas vezes, não? Então continue batalhando por seus em casa, por pessoas que ainda não fizeram essa decisão. Vamos continuar orando. Eu continuo orando por familiares que ainda não tomaram essa decisão. E eu peço a Deus que me use, que me dê muita sabedoria, para na hora certa falar, mas em primeiro lugar, viver aquilo que Jesus ensina. Amém, gente? Glória a Deus. Dar o seu testemunho aí fora, às vezes é fácil, mas aquele que te conhece, que sabe da tua vida, ali que é mais difícil, que sabe o dia a dia da sua vida, ele vai ficar olhando. Então, vamos ficar juntinho com Jesus. E você vai dar o testemunho pela sua vida. Glória a Deus. Amém. Por Jesus já saber dessa realidade futura nesse momento, com a mulher ali, ele absolve a mulher, porque ele já sabia. Ela estava com o coração quebrantado. Ele viu o coração dela. Esse encontro com ela foi decisivo, de quebrantamento. Ele viu esse coração quebrantado. Jesus conhece a fraqueza humana. Ele conhece suas fraquezas. Por isso demonstrava em vários ensinos, enquanto ele passou nessa terra, o amor perdoador de seu Pai. Pode passar para frente. Isso. Jesus, ele conhece a nossa fraqueza. Ele conhece. Um tem uma fraqueza, outro tem outra fraqueza. Você conhece, Jesus conhece. Então tenha essa conversa com Ele, tenha esse encontro com Ele. Senhor, Tu sabes minha vida, como ela é. E Jesus, Ele incomodava os fariseus e escribas, porque Ele pregava o amor, Ele pregava o perdão, e muitas das suas pregações, parábolas, a parábola do filho pródigo, é uma coisa. Qual foi outra que vocês se lembram? A ovelha perdida, ele vai atrás. Aquele que foi perdoado, depois não perdoou o seu irmão. Mas Jesus ensina a perdoar. Jesus já ensinava naquela época. E os fariseus, eles ficavam incomodados com isso. E o inimigo fica incomodado. Então Jesus, ele vem com amor na sua vida. Ele quer te perdoar. Ele quer nos perdoar. Ele quer que nós perdoemos. Ele quer que nós ajudemos uns aos outros. E nosso coração, muitas vezes, fala, eu não tenho jeito ali. Ou aquela pessoa não tem jeito. Nosso coração, muitas vezes, ele é enganoso. Porque em Jeremias, acho que em Jeremias 17, ele está escrito, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. E muitas vezes o nosso coração fica nos acusando. Fala, você de novo, você não pode nem fazer, nem dar um testemunho, porque você pecou. Ou então alguém fala para você, olha aí, que você, isso é outro lado da moeda. Mas quando a gente cai uma vez, o nosso coração quer começar a mentir para nós mesmos e nos acusar. A palavra de Deus diz em 1 João, versículo 3, capítulo 3, versículo 19, ele diz, assim sabemos que somos da verdade, e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração, e sabe
todas as coisas. Deus, pode falar, Deus é maior do que o meu coração. Deus é maior que o meu coração, do meu coração acusador, tanto para com os outros como para comigo mesmo. Deus, Ele está acima de todas as coisas. Ele vê o nosso coração, que também nos engana muitas vezes. Ele é enganoso. Então, você está sozinho com Jesus? Você passa momentos sozinho com Jesus? Tenha um momento de análise. Vê aonde Deus quer tocar hoje. Deus quer que nós saímos das coisas que nos prendem, aquelas coisas que nos puxam para baixo, aquelas coisas que nos amarram, aquelas coisas que não deixam eu prosseguir, que me tira o poder de Deus, porque eu não estou na posição, porque cada vez que eu tenho um encontro com Jesus, e com o coração quebrantado, eu vou um passo à frente, e Deus sempre vai te levantar e te dar um passo adiante na sua vitória, e para você ser um homem e uma mulher vitoriosa em Jesus Cristo, eu profetizo que você vai ter vitória em Jesus, nas coisas que te preocupam, em nome de Jesus, você tem vitória, porque Jesus está aqui, e está falando conosco, através da sua palavra, e eu me coloco debaixo dessa palavra, porque Deus pode, é impossível para o nosso coração, mas Deus pode, é impossível, mas Deus pode. Amém, gente? Agora, vá e abandone, pode ir mais para frente. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Ele não só passou a mão na mulher, né? Falou, não, está tudo certo, vá e não peques mais, diz em outra tradução. Jesus está falando isso para nós hoje. Vá e não peques mais. O que está escrito no próximo slide aí? É impossível, mas Deus pode. Amém? Você fala, gente, eu não consigo. Deus pode, Ele está aqui hoje, vai tocar em nossas vidas, vai nos dar vitória em nome de Jesus. Nós temos esse encontro com Deus, esse encontro com Jesus. Creia nisso, Ele vai curar, seja vício, seja um mau costume, seja uma inclinação que eu tenho. Entregue isso para Jesus, abra o seu coração e entregue isso, Senhor. Isso é comigo hoje, eu quero avançar no campo do inimigo, eu quero tomar as armas dele, e você tem armas para lutar, nós temos armas para lutar, e nós vamos ficar firmes em Jesus. É impossível, mas Deus pode. Com Deus eu passo por meio de um pelotão, com Deus eu salto muralhas, Davi falava, e nós podemos passar por situações impossíveis aos nossos olhos, e as muralhas de Jericó vão cair, se nós estivermos no propósito, naquilo perto de Deus, e lutando e não desistindo. E muitas vezes o inimigo chega de novo, está aí, não desista, levante, vamos lá em frente. Como? A palavra de Deus fala o seguinte: dispa-se do velho homem, e revista-se do novo homem. Tira a roupa velha e coloca a roupa que Jesus dá. Onde está escrito isso? Em Efésios 4, 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a revestir-se do novo homem, versículo 24, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes
da verdade de Jesus. Amém? É difícil, é impossível, mas Deus pode em você e na minha vida. Toma posse disso, gente. Você pode se despir das coisas que não agradam a Deus e se revestir daquilo que Deus quer fazer na sua vida. E Deus quer te dar uma roupa nova hoje. Talvez algumas coisas você já trocou. Tem umas coisas que precisam ser trocadas ainda. Então, dispa-se do velho homem, da velha mulher, e coloca aquilo que Jesus tem para te dar hoje. Uma vida em alegria com Ele, fora de culpas, porque coração pesado, cheio de culpa, Deus não quer isso na sua vida, Ele não quer isso na minha vida. Dispa-se disso. E Jesus vai ver se você quer realmente isso. Existem mudanças instantâneas e mudanças graduais e constantes. Eu tive um encontro muito forte com Jesus no ano 2000. E Deus me libertou de uma coisa muito feia. Eu estava preso nisso. E Jesus veio e me libertou assim, ó. Pá! Mas foi quando eu tive o batismo no Espírito Santo, no ano 2000, há 19 anos atrás. E nós estávamos orando, eu confessei meu pecado. É bom você confessar os vossos pecados uns aos outros. Essa é a vontade de Deus também. Principalmente nas coisas que às vezes sozinho você não pode. Com Jesus, com seu irmão, você pode. Com sua irmã, você pode. Mas sabe, eu procurei, busquei. O batismo no Espírito Santo não é agora eu quero ser batizado. Procure buscar a Deus todo dia, mais e mais. Que seja a ansiedade da sua vida. Senhor, eu quero buscar mais a Ti. Quando já nós oramos aqui, nós cantamos aqui, eu quero buscar, esse Deus tem mais para mim. Eu, desde o sobrenatural, Ele quer fazer coisas grandiosas nas nossas vidas. E eu falei, se é isso que eu estou ensinando, se eu estou ensinando Atos dos Apóstolos para os meus adolescentes, que foram batizados com o Espírito Santo, eu estou perdendo alguma coisa, gente. Então comecei a buscar mais e mais e mais. E naquele dia, quando eu orei, e essa mulher orou sobre mim, e o marido dela estava junto, e também o meu amigo, 3 pessoas orando por mim. A partir dali, eu estava livre. E foi assim, pá! E Deus tirou isso de mim. E nunca mais eu tive vontade disso, nada. E Deus me libertou instantaneamente, gente. E isso Deus quer fazer, Deus pode fazer. Agora tem outras coisas que nós vamos lutar, talvez não tenha explicação, mas Deus quer que você tenha um encontro com Ele. E coisas vão sair de uma vez. E tem coisas que a gente vai ter que caminhar com Ele e não desistir. Mas o que é importante é estarmos buscando mais a Cristo, mais a Jesus. E Ele vai te libertar, Ele vai te dar vitória, em nome de Jesus. E o teu testemunho vai ter muito mais poder, amém? E você vai lutar com mais eficácia no reino de Deus. Que Deus possa nos dar isso agora, nesse momento, hoje, nessa semana. Vamos buscar mais a Deus, vamos buscar mais o Senhor, vamos conhecê-lo mais, e vamos nos entregar a Ele, e procurar também. Se você não foi batizado no Espírito Santo ainda, Deus quer vir sobre você, Ele quer batizar você com línguas, com novos dons, e Ele quer te dar aquilo que você precisa para ser vitorioso nele, em nome de Jesus. Basta a gente buscar mais e mais. Ele é maravilhoso. É impossível, mas Deus pode, aleluia. Sejam abençoados em nome de Jesus. Vamos levantar. Vamos orar. Glória a Deus. Glória ao nosso Senhor. Vitória em Cristo eu tenho sim. Vitória em Jesus você tem sim, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos nesse momento, Senhor,
que Tu tocaste com Tua palavra, Senhor. As vidas, a minha vida e as vidas aqui, Senhor. Tu sabes com aquilo que nós lutamos, aquilo que, Senhor, não Te agrada, mas Tu vês o nosso coração, Tu queres nos ajudar. Nós temos que ter um encontro contigo, Senhor, bem de perto, Senhor. Nós nos prostramos perante Ti, Senhor. Toca nos nossos corações e vem nos renovar, Senhor. Venha perdoar, Senhor. E nós queremos responder a esta Tua palavra, para que sejamos testemunhos verdadeiros nesse mundo, sem hipocrisia, Senhor. Uma vida aberta perante Ti, em nome de Jesus.